que a fragrância de Francisco possa inundar nesse ambiente. Nós aproveitamos esse mês, o mês de outubro, tendo em vista que no dia 4 de outubro é um dia dedicado a Francisco de Assis. Então a gente aproveitou para que esse mês nós pudéssemos estar refletindo um pouquinho sobre a presença de Francisco. Sem sombra de dúvida, ele foi quem, de uma forma muito particular, conseguiu compreender a profundidade do Evangelho de Jesus. Era flagrante onde Francisco se encontrava, o Evangelho ganhava uma força totalmente nova. É como se as palavras, como se pudesse perceber a essência das palavras que estavam redigidas no Evangelho. Francisco não buscava interpretá-la. Na realidade, ele as compreendia na profundidade de seu ser. Ele sabia que o Evangelho era um desafio a tomadas de atitudes. Não para que se perdesse em discussões, em reflexões que não pudesse trazer a uma prática efetiva. E Francisco sabia disso. De maneira que ele era uma pessoa de profundas atitudes. E nós podemos dizer atitudes de amor, atitudes amorosas. Porque o Evangelho, na sua essência, ela reflete a natureza amorosa, nós podemos dizer, de Deus, a natureza amorosa do universo. E diante de inúmeros trechos em que Francisco viveu, inúmeros momentos em que ele viveu, nós encontramos um de uma forma especial que nós trazemos para a reflexão, da noite de hoje. Francisco tinha um carinho muito especial pelos leprosos. Naquela época, há mais de 8 séculos de hoje, não havia o cuidado que os leprosos têm, Aliás, a medicina de então era completamente incapaz de fazer qualquer coisa. Então a terapêutica era segregá-los, tirá-los da sociedade. Ou quando não, colocá-los em um ambiente restrito, que nós poderíamos chamar de um hospital, mas de um hospital onde não havia de fato nenhum tipo de tratamento. E em Rio Torto existia uma comunidade, tipo um hospital, onde se encontravam muitos leprosos. E devido ao carinho que Francisco tinha para com eles, ele sempre mandava os seus irmãos até lá, quando ele próprio não ia, para levar um pouco de conforto. E Frei Paulo e Frei Pedro certa vez foi até esse leprosário e resolveu conversar com os leprosos, falando um pouco da misericórdia e da bondade de Deus. O quadro era realmente, nós podemos dizer, até mesmo assustador, porque eram pessoas que se viram separadas de suas famílias e que ficavam lá na medida em que a doença progredia. E quando Frei Pedro e Frei Paulo começavam a falar, tentando levar conforto a essas pessoas, um deles se encontrava profundamente revoltado. E quanto mais Pedro e Paulo falavam, mais revoltado ele ficava. De maneira que ele tomou a palavra e disse: o que é que vocês estão fazendo aqui? Suas palavras não modificam o nosso estado. Se vocês tivessem de fato alguma coisa para nos dar, o certo não viria. Mas Frei Paulo, tomando a palavra, disse: quem nos mandou aqui foi o nosso pai Francisco. Ele pediu que nós viéssemos e trouxesse sua bênção. E ele, ainda mais revoltado, disse: que você leve de volta a sua bênção, a bênção de seu pai Francisco, porque essa doença não está em vós. E Frei Paulo, ainda com muito carinho, com muita atenção, com muito cuidado, tentava mostrar-lhe outras possibilidades, o que a própria doença poderia ser como um mecanismo de transformação, de burilamento da alma, do ser.
mas ele se tornava cada vez mais revoltado. Aí, Frei Pedro, que era uma pessoa forte, robusta e muitas vezes decidido, resolveu então pegá-lo à força, mesmo contra a vontade dele, colocou nos ombros e disse: vamos levá-lo então ao Pai Francisco. E chegando lá, que ficava num lugar um pouco distante, quando chega lá com o leproso, Francisco fica um pouco revoltado e diz: mas o que vocês estão fazendo? Aqui nós não temos como cuidar dele, não podemos caminhar com ele por onde nós andamos. E os irmãos ficaram um pouco acanhados com isso, percebendo que havia feito algo que havia desagradado Francisco, e se preparam então para levá-lo de volta, quando Francisco cai nos pés dele e pede: por favor, me perdoe pela minha grosseria, pela forma como eu agi, deixe esse irmão aqui. E começou a olhar para ele com muito carinho. O corpo estava se decompondo em pus, e ele beijava a sua face, beijava suas mãos, e de repente Francisco escuta uma voz que diz: Francisco, cuide de minhas ovelhas, essas ovelhas desgarradas que muitas vezes sofrem a dor dos seus próprios atos. E Francisco, em pensamento, diz: sim, eu cuidarei deles. E aí pede que se traga água morna, e pede aos irmãos que possa colher algumas rosas. E de repente Francisco pede que os irmãos orem, e começa a lavá-los com a água e passar as rosas, e uma imensa fragrância inunda todo o ambiente. E na medida que Francisco vai passando, as pétalas da rosa, as chagas vão se desfazendo, e o corpo de Tanali, que era o nome dele, do leproso, começa a se recompor, e ele fica totalmente curado. Francisco, antes de começar a fazer esse ritual, ele pede a Deus que, se for o caso, que a lepra de Tanali passe para ele. Mas no final, Frei Tanali estava totalmente curado e dando graças e louvor a Deus. E de repente os irmãos, ele começa a orar e pede que, se for pela graça de Deus, que ele possa então encontrar uma forma útil, algo útil a fazer junto a Francisco. E aí os irmãos pegam uma das vestimentas típicas, dos franciscanos, envolve, e aí ele recebe o nome de Frei Aprígio. E durante muito tempo, ele, junto com os outros irmãos, passa a visitar inúmeras comunidades, a levar também o Evangelho e a tentar resgatar aqueles corações que se encontravam perdidos, sem ter nenhuma esperança na própria vida, na existência, e sem ter nenhuma compreensão profunda do grande desafio da natureza humana. Mas Frei Aprígio, ele ainda carregava consigo ainda um temperamento muito agressivo. Ele era profundamente orgulhoso, e por mais que ele tenha seguido as orientações de Francisco, por mais que ele tenha colocado em prática a oração, ele via que aquele temperamento, vez por outra, o dominava. E depois de algum tempo, por volta do ano de 1250, Frei Aprígio então se recolhe abaixo de uma árvore, sob a sombra dela, e começa a orar. Ele eleva os seus pensamentos a Deus e pede: Pai, se tu puderes me dar a graça, devolve-me a lepra, porque hoje eu sei que o meu gênio, a minha forma, o meu orgulho conseguia se aplacar diante dela, e hoje eu percebo que, em vez de uma doença, ela era na realidade a cura de minha alma. Se for de tua graça, que tu possas me devolver a lepra. E aí Frei Aprígio adormece sobre a sombra da árvore, e ao amanhecer ele acorda, e quando olha para o seu corpo, toda a lepra havia retornado. Ele volta então para Rigor Torto, e lá, jamais pacificado, em vez de revoltado como ele era antes,
ele tenta lá ser exemplo para os irmãos, ele tenta lá buscar também acalmar, aquietar a raiva, a ira daqueles que ali se encontravam tomado por essa doença que era degenerativa, que ia aos poucos decompondo o corpo das pessoas que estavam lá. E essa é a história, né, de Frei Tanali, que nós encontramos na biografia de Francisco, contada de forma diferenciada, dependendo de quem foi que a escreveu, de seus biógrafos, mas em todos tem algo muito semelhante. Alguns anos atrás, quando eu estava fazendo um curso chamado curso básico de Espiritismo, na Casa de Redenção Joana de Ângeles, era praxe, quando se terminava o curso, a gente fazer um tipo de apresentação. A gente fazia sempre algo que pudesse tanto angariar fundos para a casa, mas também servia como uma forma de finalizar de forma festiva aquele encontro, né, aquele curso. E o nosso grupo, nós nos dividimos em grupo, e o nosso grupo então resolveu dramatizar um dos trechos da vida de Francisco. E a pessoa que estava coordenando esse grupo, ela resolveu exatamente esse trecho que eu citei agora para vocês. O encontro de Tanali com Francisco e a transformação de Frei Tanali, que depois se tornou Frei Aprígio. E coube a mim, na apresentação, dramatizar exatamente Tanali. É claro que havia uma concorrência lá para ser Francisco, né? Mas como Francisco era só um, cabia alguns papéis coadjuvantes, e dentre eles tinha o papel de representar Frei Tanali, não Frei Tanali, porque o nome dele era Tanali, e depois que ele se converteu, o nome mudou para Frei Aprígio. E nós preparamos, ensaiamos isso diversas vezes, e até que a gente chegou o dia que nós íamos fazer a apresentação. Então nós vendemos ingressos, né, não é porque lá não era só essa apresentação, era um jantar, tinha outras atividades, mas lá estava presente uma pessoa, né, que havia psicografado um texto atribuído a um espírito que teria sido um Frei Tanali nessa encarnação. E nós estávamos apresentando, quando termina o evento, essa pessoa me procura e disse: eu fiquei assim muito impressionado, porque nós tivemos a oportunidade de dialogar com esse ser espiritual, e a forma, o jeito, a maneira de falar era como se fosse ele. Nós ficamos profundamente impressionados, porque era como se representasse realmente a personalidade dessa pessoa. É claro que nada acontece por acaso, e nesse momento, por certo, havia a presença desse ser para que aquele evento, aquela dramatização pudesse se aproximar um pouco da realidade, da experiência existencial do qual ele passou. Nós fizemos então uma pesquisa para verificar, e depois identificamos, né, a figura de Frei Tanali seria, na realidade, nos tempos de hoje, atribuída ao Frei Carlos Murion. Frei Carlos Murion é um frade, né, foi um frade da ordem franciscana, que desencarnou provavelmente na Europa, eu não me lembro bem do país, e que ele tem uma atividade muito intensa aqui em Salvador, notadamente nos Cavaleiros da Luz, no Centro Espírito Cavaleiro da Luz. E essa pessoa, que se chamava Gabriel Mussi, ele foi o autor de uma música, de uma canção, de uma poesia atribuída a Frei Carlos Murion, ou seja, vindo através da lavra de Frei Carlos Murion, que é uma música profundamente conhecida e cantada no ambiente espírita e espiritualista, que é conhecida como Canção para Francisco, e que a gente já cantou aqui inúmeras vezes, que a gente canta aqui inúmeras vezes,
mas que hoje vem com esse sabor especial, porque ele vem para lembrar a presença de Francisco, mas a presença de toda a legião de seres que se abrigaram sobre a psicosfera de energia e de luz desse ser que ainda, eu diria, ainda influencia, ainda direciona muitas organizações e pessoas nesse campo, e essa canção a gente vai ouvi-la agora, né, ou melhor, cantar, né? Eu não convido o Ronaldo, porque eu não sei se o Ronaldo já pegou, ela é uma canção, mas a gente vai cantar então sem um acompanhamento musical. Sozinho estava a lamentar a minha dor, chorava triste sem ter esperança. Minha canção era de quem não tinha amor, só tinha a presença das lembranças. E foi Jesus quem te enviou para me ajudar, para me transformar no que sou. Tu és amor, tu és Jesus. Por isso não me canso de dizer que te amo, Cavaleiro da Luz. Eu vou lembrar de você onde estiver. Quero dizer do bem que você me faz. Quero falar da luz que emana de ti, que eu sou feliz, pois está junto a mim. Quero viver no teu viver a minha vida. O meu cantar é o cantar dos que acreditam, pois sei que estás em todo lugar, no mais alto dos céus, no fundo do mar, na brisa do ar que alimenta a esperança. Francisco, quero estar em ti sempre, que a minha alma esteja sob a tua paz. Jesus, estar em ti, e tu estás nas aves dos céus, nos peixes do mar, na natureza em flor, na presença do amor. Vem me ajudar a carregar da cruz, Francisco, Cavaleiro da Luz. Francisco, Cavaleiro da Luz. Essa é uma poesia. Ela é feita para fazer vibrar as fibras de nossos corações, para fazer vibrar fibras de nossas almas. Porque quando nós percebemos e observamos a melodia e observamos as palavras, elas buscam despertar a consciência dentro de cada um de nós para a totalidade da vida, a totalidade da existência, para que nós não nos aprisionemos em fragmentos, para que nós não nos aprisionemos em episódios que são transitórios e passageiros e que às vezes nos consomem profundamente e que nós não conseguimos dar conta de que aquilo é fugaz, aquilo passa, com o sopro do vento, com o dançar das horas, se extingue. Quando nós abrimos a percepção da vida de uma forma mais plena, mais completa, então você consegue perceber
que determinados eventos aparentemente sem propósitos ou que tenham um cunho pejorativo, negativo, a gente consegue perceber que ele pode fazer brotar, fazer nascer dentro de nós, ou fazer nascer de dentro de nós, dimensões de nosso ser desconhecida, que nós não sabíamos que tínhamos. Que aquele acontecimento, às vezes, lembrando a experiência de Frei Tanari, quando ele consegue enxergar em algo tão indesejável como uma doença que naquela época era uma das chagas da sociedade. Ele consegue enxergar um mecanismo de burilamento e transformação. Ele consegue perceber que aquela doença, apesar de restringir, de separá-lo da família, da sociedade, de enclausulá-lo em determinados ambientes, era capaz de fazer brotar nele qualidades que ele desconhecia, que ele não sabia que possuía. Ele consegue perceber o próprio mecanismo da ação divina promovendo mudanças e transformações. É claro que os séculos passam. Nós encontramos a experiência histórica de Francisco situada num ambiente que dista de nós mais de 8 séculos. A vida se transforma, a história se transforma, mas nós, seres humanos, continuamos sendo os mesmos, sujeitos a mudanças e transformações e ainda caminhando em busca de nossa totalidade, ainda caminhando em busca de nossa plenitude. Se caminhamos, se melhoramos com as experiências que já tivemos, o certo é que muito ainda temos que melhorar. E isso não deve ser algo que nos desanime, porque muitas vezes, quando nós abrimos os olhos e olhamos para a estrada que está à nossa frente, e quando os horizontes se desaparecem, às vezes nós nos desanimamos porque não conseguimos ver o lugar aonde queremos e desejamos chegar. Mas isso só é possível quando nós não abrimos os olhos, eu diria, espirituais, dos quais cada um de nós possuímos. Quando nós começamos a projetar no futuro a alegria, projetar no futuro a felicidade, projetar no futuro o contentamento. Francisco era um ser que, apesar de ter feito escolhas que chocaram a sociedade, porque todos buscavam riquezas, todos buscavam prosperidade, todos buscavam conforto, e de repente ele, que possuía tudo isso, abre mão. Chocou a sociedade de então. Mas ele não era um santo, uma pessoa triste. Na realidade, Francisco conseguia extrair uma alegria tão profunda, tão intensa, de eventos tão triviais, tão corriqueiros, eventos que faziam parte da vida das pessoas comuns, que não eram detentoras de riquezas. Francisco lembrava aquele povo e lembra a cada um de nós que nós temos que fazer as pazes com o caminho, de que na realidade tudo que nós almejamos, queremos um dia alcançar, já é um patrimônio inalienável que cada um de nós carregamos conosco. E se os nossos olhos não retornam, se os nossos olhos não é capaz de se auto-perceber e observar, então nós vamos continuar caminhando em direção a algo que julgamos ser valioso, mas muitas vezes com desânimo, muitas vezes sem esperança, porque parece que está distante de nós, parece que não está ao alcance de nossas mãos. E Francisco propunha algo completamente, eu diria, novo. Ele propunha um olhar do ser sobre si mesmo, o olhar do ser sobre a sua realidade, para que nós pudéssemos descobrir que carregamos muitas chagas, descobrir que carregamos muitas mazelas, que ainda existem muitas coisas em nós
que nos aprisiona, que nos torna pequeno, mas existe uma imensidão também de possibilidades. Que existe dentro de nós também uma imensidão de luzes capazes de nos retirar das trevas que muitas vezes, momentaneamente, nós nos colocamos. Então toda a vida torna-se um imenso cenário de crescimento e de desenvolvimento humano. E nós somos chamados a nos tornar sujeitos de nossa história. Essa é, eu poderia dizer, a beleza de Francisco. Ele não nos chamou a nos tornar um igual a ele. Na realidade, a beleza de Francisco estava em olhar e reconhecer a singularidade de cada um, de perceber que cada um poderia contribuir com o seu jeito, com a sua maneira, com a sua forma de ser, de viver, de aprender, e que não há nada a ser copiado, modelo a ser seguido, mas de nos autodescobrir. Ele como Cristo, e nós podemos dizer que ele era a representação, foi a luz crística que caiu naquele cenário de trevas da Idade Média. Francisco tentava fazer com que as pessoas abrissem os seus olhos para perceber-se, para dar conta que havia uma manifestação divina em todos os acontecimentos, os eventos e atos, e de que até mesmo a moléstia, a doença, poderia ser um fenômeno altamente transformador, capaz de fazer com que pudéssemos dar conta desse imenso potencial que cada um de nós trazemos eternamente conosco e pode ser despertado no eterno momento do agora. Francisco não projetou, não criou um futuro. Ele não exortou as pessoas a procurarem alguma coisa no futuro. Ele disse: a paz que desejais estar em vós e podeis encontrá-la agora, nesse momento. É só buscar, é só voltar os olhos para ver. E ele, como Cristo, sabia que é preciso apurar a visão, é preciso olhar com mais confiança, é preciso olhar com mais paciência, é preciso enxergar além da aparência. É isso que nos aprisiona. Os nossos olhos nos enganam. Nós somos prisioneiros na nossa cabeça. E as coisas que parecem acontecer em torno de nós cria um determinado drama do qual nós ficamos refém. E carregamos esse drama para o túmulo. E depois trazemos de volta quando reencarnamos. Para livrar-se dele, é preciso acordar para essa realidade transcendente e imortal da qual todos nós somos partífices, da qual todos comungamos com essa natureza. E ninguém melhor que Francisco sabia disso. Por isso Francisco deixou o orbe terreno. Como todos nós, abandonamos o corpo que nos constitui em casa, em veículo onde a consciência experiencia esse mundo. Mas ele permaneceu vivo. Permaneceu vivo, eu diria, num ambiente interno de cada um de nós, como nós dizíamos no encontro anterior, como um arquétipo. O arquétipo da totalidade que encontra-se no caminho. Quando nós pensamos em Cristo, por exemplo, e quando nós pensamos em Deus, nós julgamos aquele ser que já atingiu o que poderia ser atingido em termos de desenvolvimento humano. Mas nós olhamos para Francisco, por mais belo que tenha sido sua vida e sua experiência, a gente vê que é um ser do caminho, um ser como cada um de nós, que estamos na estrada. E Francisco exatamente fazia isso. Ele quer que nós percebamos aquilo que nós queremos um dia encontrar no caminho em que nós nos encontramos nesse exato momento.
que a gente consiga perceber isso aqui e agora. E essa é a grande diferença, a diferença existencial. É a gente, eu diria, abrir mão de duas coisas que são profundamente destrutivas enquanto elemento que nos enclausura, nos aprisiona. De um lado, o passado, que está presente as nossas mágoas, as nossas experiências que nos marcaram negativamente, e por outro lado, o futuro. O futuro como elemento que nós queremos um dia alcançar e que nós julgamos que será promissor e que será bem melhor do que é o dia de hoje. E enquanto isso, nós criamos um grande fosso, um grande vazio que faz com que os nossos corações se comprimam, faz com que a gente se sinta como não pertencente à realidade, não pertencente à vida. Nossas vidas ficam vazias do agora. E Francisco foi aquele ser que viveu profundamente cada instante, cada momento de sua vida. É claro, mobilizado, influenciado, direcionado pelo imenso potencial interior. Ele sabia-se fraco, ele sabia portador de dificuldades como ser humano, mas ele sabia também que dentro dele havia um potencial capaz de influenciar de forma positiva a sua vida, para que ele pudesse tirar da vida terrena, da experiência terrena, algo que pudesse se aproximar do imenso potencial do qual ele e cada um de nós somos portadores. Por essa razão, quando Francisco fala nos fratres, nos fratelos, nos irmãos, ou frades, é uma grande irmandade universal. Todos nós somos irmãos, todos nós participamos da mesma natureza e todos nós temos os mesmos potenciais e as mesmas fraquezas. Essa é a questão substancial que estava presente em Francisco. Por isso ele era portador de uma profunda humildade. Francisco não arrogava nenhum ar de santidade. Ele sabia que suas chagas, suas falhas, suas tendências estavam presentes e a qualquer momento podia aflorar. Mas conhecedor disso e profundamente humilde na condição em que se colocava, para e passo encontrava-se também a sua imensa fortaleza, a sua imensa força e o seu imenso poder, que fazia com que nas horas mais difíceis ele pudesse escolher a parte mais luminosa do seu ser. E é isso que se torna o desafio da nossa contemporaneidade. O desafio de hoje é nós abrirmos para incluir a totalidade, para que nós consigamos lidar com a adversidade, com a polaridade da vida e da existência, para que a gente não se torne refém de uma vida onde está definitivamente excluída qualquer tipo de dificuldade, para que a gente aprenda e dê conta que quando nós transitamos sobre a matéria e sobre a vida, as dificuldades são elementos necessários para que nós possamos despertar o imenso potencial interior que cada um de nós somos portadores. Sem eles seria impossível, mas muitas vezes nós tanto nos julgamos de uma forma a impingir um sentimento de profunda culpa e, portanto, nos paralisamos diante dos desafios da vida, ou às vezes nos colocamos num outro patamar de querer ver, sentir ou perceber ou projetar uma autoimagem correta, certa, sem mácula, sem erros. Mas a vida possui os dois lados. A vida possui os elementos que trazem de um lado felicidade, alegria e contentamento e por outro lado desafios. E temos que aprender a abraçá-la de forma total e completa. Nisso nós unimos os fragmentos do nosso ser.
esse fragmento que muito nos fragiliza. Nós nos tornamos frágeis perante a vida porque a gente não consegue lidar com os elementos contraditórios, com os elementos que não correspondem à projeção ideal de vida que cada um de nós temos. Por não saber lidar com isso, nós nos tornamos prisioneiros de uma determinada forma de ser e de agir e, consequentemente, nos tornamos profundamente infelizes, mesmo quando temos tudo para ser feliz. Ou tudo quanto se dizem que quem tem é feliz. Então a sociedade amarga a infelicidade sob condições profundamente favoráveis para a chamada felicidade. Mas Francisco mostrou aonde está a verdadeira alegria. Principalmente naquele belíssimo poema também de Francisco, A Perfeita Alegria. Ele mostrou que a alegria está em saber lidar com as dificuldades. Quando nós um dia, diante de situações profundamente embaraçosas e difíceis, nós conseguimos manter a paz, aí sim, nós encontramos a perfeita alegria. Porque a paz não nasce de condições favoráveis externas, a paz nasce de condições internas. Você descobriu e aprendeu a lidar com a transitoriedade da vida. Você aprendeu que na vida tudo é passageiro. Na vida nada fica. Para concluir esse momento, né? Eu me lembrei de uma história que não é tirada das histórias de Francisco, mas nos ajuda a compreender essa transitoriedade. E a beleza, eu diria, de Francisco foi olhar e ver que os eventos passam. E se nós aprendemos isso, nós não nos perturbamos de forma a nos tornar prisioneiros dos fatos e dos acontecimentos. Conta-se certa vez que um certo rei, ele tinha uma riqueza que era invejada por muitos outros reinos. Tinha inúmeras coisas que uma pessoa que as possuía devia ser feliz, mas ele não se sentia feliz. E ele ouviu falar que existia um mago que era capaz de cunhar uma pedra, do qual aquele que fosse portador dessa pedra seria capaz de passar por todas as dificuldades da vida. Então ele desejou ter essa pedra. E foi até esse mago, e o mago disse: eu posso fazer para você. Então cunhou uma pedra, e na pedra colocou uns dizeres, e depois cobriu, e disse: agora o segredo dessa pedra é o seguinte: aqui está algo que vai lhe ajudar a passar pelas dificuldades. Mas se você abrir uma dificuldadezinha simples, você perde o poder da pedra. Você tem que deixar para uma situação que você vê que não tem saída. Enquanto houver saída, enquanto você achar que tem um jeito, use a sua habilidade. Mas não use a pedra. Deixe a pedra só para o momento em que você olhar e dizer: agora não tem. Enquanto houver, não use, porque se você usar, você perde o poder da pedra. Então você vai usar a pedra numa situação que você poderia resolver, e na hora que aparecer uma que você não pode resolver, aí você não vai ter a pedra. Então o rei assim se tornou uma pessoa muito habilidosa. Quando surgiu uma dificuldade, ele pensava em usar a pedra, mas pensava: se eu usar essa pedra, pode surgir uma maior. Então ele começava a pensar, a raciocinar, descobria um jeito e resolvia. E ele se sentia em paz, feliz, e disse: poxa, eu estou conseguindo lidar com os desafios. E surgia um desafio, surgia outro, e o rei pensava em usar a pedra, mas depois disse: se eu usar, vai perder o poder. E aí descobriu uma maneira e vencia. E o rei se sentia cada vez mais feliz, mais confiante nele mesmo, até que um dia o reinado vizinho, que era extremamente poderoso, se uniu a outros e passou agora a querer tomar, porque aquele reinado era muito próspero, queria agora torná-lo também parte do seu. E começou uma guerra. E aí a outra parte era muito numerosa e começou a vencer, e de repente chegou ao castelo. E o rei, desesperado, pensou em usar a pedra, mas disse: não, eu ainda posso fugir. Não vou fugir. Pegou o cavalo, saiu correndo, apressado, e aí o exército, o inimigo atrás dele. Mas quando de repente ele está diante de um abismo,
olha para frente um abismo enorme e quando ele se vira, olha para o outro lado, está o exército inimigo se aproximando. Aí ele disse, não tem jeito, agora eu vou ter que usar a pedra. E de repente ele abre a pedra, quando abre está escrito, isso também passará. Tudo passará. Esse é o segredo. Quando você consegue dar conta disso, nós conseguimos olhar para a vida com mais naturalidade, com mais confiança e aprendemos a lidar com os desafios da vida, em vez de tentar usar um poder externo, descobrir que a habilidade de lidar com aquilo já estava dentro de nós, desde quando fomos imaginados, criados, desde quando surgimos da totalidade divina. O segredo é ir lá, buscar, dar conta, encontrar um jeito, uma maneira, e desse processo nós vamos crescendo, nos transformando e tirando de dentro de nós a imensa alegria e felicidade que é dar-se conta do imenso universo do qual cada um de nós somos portadores. E podemos dizer que de alguma forma Francisco fez isso e o arquétipo franciscano que existe dentro de cada um de nós também caminha nessa direção. Fiquemos por aqui.